Alguns dias atrás circulou um vídeo com a atriz Paola de Oliveira, que é rainha de bateria da Grande Rio, dançando. E aí eu quero assistir com vocês aqui esse vídeo, porque isso gerou, e não é a primeira vez que acontece, uma onda de hate em cima da Paola Oliveira. Vamos ver juntos aqui o vídeo dela dançando. E aí, aparentemente, ela recebeu tanto críticas de homens, dizendo que ela estava gorda, que estava ficando velha, quanto de mulheres no mesmo sentido. E aí, ontem, a Paola Oliveira publicou um vídeo resposta a isso, né, falando sobre a situação. Eu quero ver com vocês, porque isso vai nos permitir pensar algumas coisas sobre essa situação. Ouçam Paola de Oliveira falando, respondendo às críticas feitas ao corpo dela. Assistam. A crítica direcionada ao corpo, eu já entendi que, na verdade, ela não é sobre o corpo. Porque não importa o estado físico. Seja como for, elas sempre vão estar ali. Porque isso fala sobre uma estrutura muito maior, que sempre vai colocar a gente num lugar de constante insegurança e insuficiência. Eu acredito que quando as mulheres criticam outras mulheres, elas nem percebem que elas estão endossando um sistema muito opressor que coloca a gente, através dessas críticas, né, de mulher para mulher, num lugar muito menor, pequeno, e que resume a gente demais. E quando as críticas vêm de um homem, né, para um corpo feminino, a impressão que dá é que ele está fazendo apenas a manutenção de um lugar que lhe foi dado, né, um lugar que ele ocupou durante todos esses anos. O mais legal foi perceber a identificação com as pessoas. O vídeo viralizou, mas quando eu me dei conta, não era sobre mim. Era muito maior, era sobre um monte de gente que também vivia, ou sentia, ou se questionavam sobre aquelas coisas, cada um à sua maneira. Não falar sobre isso, mesmo observando e sentindo esse desconforto no meu dia a dia, acabava validando e submetendo outras mulheres a essa expectativa. Então, falar sobre isso assim de uma maneira mais aberta, mais honesta, criou um lugar de identificação imediata que me fez muito bem. Me fez muito bem. Então, isso é muito apropriado porque ainda vem na cola, né, de todo o caso envolvendo a Choquei, envolvendo a Jéssica, que tirou a sua vida por causa de uma fake news propagada pela Choquei e que horrorizou as pessoas, né? E aqui a gente tem, na verdade, como diz a Paola Oliveira, um sistema que é perverso, né? Que não surge com as redes sociais, mas que é potencializado, é muito amplificado pela dimensão que atinge as coisas na internet. Então, assim, esse mecanismo, né, de fiscalizar o outro, de olhar o corpo do outro, de olhar a idade do outro, de ficar julgando o outro, isso é pré-histórico, possivelmente, e, inclusive, há pesquisadores que dizem que a fofoca, né, nesse sentido de falar sobre a vida do outro, tem um fator evolutivo, né, de controle da sociedade, sabe, de reconhecimento de prestígio das mais pessoas, porque nós, seres humanos, nós atuamos na sociedade e a gente quer ser reconhecido pelos nossos pares, a gente quer ser respeitado pelas pessoas, então o olhar do outro acaba sendo importante para a gente poder ter o senso de autoestima, inclusive, né? Então, assim, a gente se sente bem em relação às demais pessoas também, não apenas em relação a nós mesmos. Então, quando você tem o olhar do outro e é um olhar de aprovação, isso nos faz bem. Quando é um olhar de repúdio, quando é um olhar de reprovação, isso nos faz nos sentir mal. Então, é compreensível que muitas pessoas, ainda mais jovens, né, quando sofrem algum tipo de hate na internet, algum tipo de cancelamento na internet, que se sintam muito abalados psicologicamente, porque certamente isso afeta a nossa percepção própria também, né? E do mesmo modo que a gente tem esses mecanismos, sabe, evolutivos em relação aos outros, a gente não possui um mecanismo que nos proteja de uma avalanche de críticas de pessoas desconhecidas. Então, é avassalador. Quem já sofreu algum tipo de hate na internet, quem já sofreu algum tipo de cancelamento na internet, sabe muito bem o que estou dizendo aqui, porque realmente é algo que vem assim e você não sabe nem como reagir. E aí, muitas vezes, você tem aqui duas escolhas básicas, que é fingir que não está vendo, ignorar, porque daí você espera passar o pico dos ataques, né, o pico das críticas, e aí você simplesmente deixa morrer
aquela situação, até porque as pessoas, elas são incansáveis, então assim, elas vão lá e criticam alguém hoje, ou atacam alguém hoje, ou, sabe, lincham virtualmente alguém hoje, e amanhã tem um outro alvo. É muito fácil transferir o objeto do seu ódio para outra pessoa, ou você tem a opção de retrucar, de responder que foi o que fez a Paula Oliveira. Até porque já deve estar cansado de ouvir esse tipo de comentários. Quem tem a ver com o corpo dela? Quem tem a ver com o modo como ela se comporta? Quem tem a ver com a idade dela, né? Então assim, ela é uma pessoa vivendo sua vida, é uma atriz, e aquilo que ela faz diz respeito a ela, né? E os personagens que ela interpreta, e é o trabalho dela. Então, assim, ela não tem que dar justificativa nem, sabe, explicar nada para ninguém. E aí outro elemento importante tem a ver com essa cobrança que existe em relação à imagem corporal das pessoas, né? Como se uma estrela de TV, ou de cinema, ou sei lá, ou da música, devesse cumprir certos requisitos. Sabe-se lá quem estabeleceu os requisitos, mas é como se a pessoa tivesse que cumprir isso. E quando a pessoa foge disso, ou ignora isso, ou não está nem aí para isso, simplesmente há essa incompreensão e essas críticas que são muito maldosas. Então a Paula Oliveira comprou a briga, ela dá uma resposta que vai nesse sentido, né, de que, por um lado, as críticas às mulheres têm a ver com, de certo modo, uma mentalidade coletiva, uma cobrança de como a mulher tem que se portar, e os homens também fazem isso no sentido de pôr, entre aspas, a mulher no seu lugar, né? É claro que para Paula Oliveira não deve ser fácil ter que ficar lidando frequentemente com esse tipo de críticas. Ela basicamente tocou o foda-se aqui, ela basicamente falou assim, olha, bem, não me importo, vou fazer as coisas como eu bem entender, mas é claro que a gente sabe que isso pega, isso afeta, isso mexe com a autoestima das pessoas. O que sempre me surpreendeu e ainda surpreende é de onde as pessoas tiram que elas têm o direito, sabe, de dar pitacos sobre a vida alheia, sobre o corpo das demais pessoas, sobre, sei lá, a cara das pessoas, sobre a idade das pessoas. É como se a gente não fosse envelhecer, todos nós, né? Quem é novinho hoje, novinha hoje, também vai envelhecer, também vai chegar nos 40 anos, também vai chegar nos 50 anos, e assim por diante. Esperamos, pelo menos, que não morrer muito cedo. Mas eu fico me perguntando de onde as pessoas tiram que elas têm esse direito, e o que elas têm para dizer importa para alguém. Tem a frase famosa do Humberto Eco que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis e também deram voz a uma legião de haters. Pessoas que simplesmente querem implicar com as demais pessoas por qualquer razão que seja, né? E aí elas encontram, às vezes, motivos triviais para isso, para ficar lá, sabe, alfinetando. A gente viu nos últimos dias isso, né? Teve o caso do Felipe Neto também, que ele relatou que ele pediu um jantar no dia 25 para os seus amigos, e o restaurante estava fechado, e ele foi reclamar na internet que ele pagou e não recebeu a comida. E aí, ontem, o dia inteiro foram pessoas no Twitter criticando o Felipe Neto por causa disso. Ou seja, a pessoa já tem uma antipatia por alguém, já tem uma antipatia pelo Felipe Neto, já tem uma antipatia pela Paula Oliveira, já tem uma antipatia pela Tabata Amaral. E pode pincelar que várias pessoas que têm, sabe, uma legião de haters, eu tenho uma legião de haters também, então você pode pincelar essas pessoas e não importa o que elas fizerem, não importa o que elas disserem, não importa como elas se comportarem, não importa se elas cumprirem expectativas ou não, elas serão alvos de ataques virtuais. Então quando pessoas, né, falam em regulamentar a rede social ou regulamentar a internet, em parte tem a ver com isso, né? Para que pessoas que insultam, que perseguem, que fazem esse bullying virtual, que fazem esse tipo de assédio, possam ser punidas pelas plataformas, ou seja, que haja algum tipo de pressão sobre essas empresas bilionárias que atuam no mundo inteiro e que estão, através dos serviços que elas fornecem, as suas plataformas de redes sociais, contribuindo para prejudicar tremendamente o modo como a gente se relaciona com as demais pessoas. Então tem que haver algum tipo de regulamentação, tem que haver algum tipo de responsabilização dessas empresas em relação às consequências do serviço que elas prestam. Por exemplo, o caso da Jéssica Exemplar, o caso da moça que tirou sua vida por causa de fake news envolvendo o Whindersson Nunes, vincular o nome dela ao Whindersson, esse é um caso exemplar e que pode servir também como referencial para pensarmos o que a gente quer para o futuro próximo, né? Porque as redes sociais estão impactando muitos níveis de nossa vida diária, né? O modo como a gente se relaciona, o modo como a gente se enxerga, o modo como a gente atua no jogo político eleitoral também, já falei sobre isso muitas vezes aqui anteriormente. Então eu preciso pensar no papel que essas redes desempenham num nível muito mais profundo, que tem a ver com muitos aspectos emocionais, psicológicos e existenciais nossos, né? Mas eu quero saber de vocês aqui o que vocês pensam sobre a situação envolvendo a Paula Oliveira, primeiro sobre o vídeo dela dançando, o hate gerado em torno disso, e a resposta dada por ela, basicamente dizendo o seguinte, olha, não gostaram,
problema de vocês. Eu vou continuar vivendo minha vida e eu vou continuar feliz do modo como eu sou. Então, como é que você entende isso? Como é que você entende esse tipo de comportamento virtual das pessoas na internet? Das pessoas, entre aspas, nossos, né? Comportamentos nossos, porque muitos de nós aqui, quando entram na internet, viram um bicho, né? Assim, é como se mudasse uma chavinha na cabeça das pessoas e elas passassem a atuar de modo escroto como elas nunca fariam na vida real. Como é que você percebe isso? Como é que você entende isso? Sobre essa pressão por um modelo ideal de corpo, de aparência, das mulheres principalmente, né? Porque é esse caso específico aqui da Paula Oliveira. Como é que você percebe isso? Como é que você, mulher, se sente também pressionada ao expor a sua imagem na internet? Se você sente isso também, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador do canal para dar uma força e confira na Amazon os meus livros, tem um link na descrição desse vídeo aqui. Um forte abraço para você e se cuide. Tchau!